Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Bem, nesta lição nós iremos estudar a relação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. E a palavra-chave que define essa nossa lição é comunhão. E o que significa comunhão? Comunhão é o ato ou efeito de comungar, ou seja, é a ação ou efeito de tomar parte, de estar de acordo com algo que é comum com todas as pessoas envolvidas. Ou seja, é quando um conjunto de pessoas partilham de algo em comum. Por exemplo, o mesmo sentimento, mesmo pensamento, mesma conduta. Mas isso nós estamos falando numa perspectiva humana. E numa perspectiva espiritual, podemos dizer que comunhão é a união, a conexão, a ligação, o elo entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Então, nesta lição, nós iremos estudar a importância do Espírito Santo na vida cristã, porque sabemos que é ele que nos capacita para uma vida cristã autêntica e frutífera. O texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 16, e nos diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é o mesmo versículo, só que na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, nos diz assim: O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele se une com o nosso espírito para testificar que somos filhos de Deus. Então, testificar aqui significa confirmar, significa afirmar a nossa identidade. A nossa identidade de quê? De filhos de Deus. Então, perceba que os filhos de Deus, eles reconhecem outros filhos de Deus. E isso se dá devido à ação do Espírito Santo. É o que a gente chama de o brilho do Espírito Santo. Certa feita, a serviço de uma empresa que eu trabalhava, eu fui prestar um suporte na casa de um cliente e quando eu cheguei em sua casa e adentrei, o cliente disse: "Você é cristão?" Confirmo, eu falei, sim, sou cristão, graças a Deus. Falou, eu tive certeza. Quando eu vi você, eu reconheci. E o que é isso? Por que isso acontece? É justamente a ação do Espírito Santo. Ele testifica, ele afirma a nossa identidade, identidade de filhos. Então, filhos de Deus reconhecem outros filhos de Deus. É por isso que o cliente, quando eu entrei na casa dele, ele reconheceu que eu também era cristão, que eu servia a Deus. E isso é o que? A ação do Espírito Santo testificando, afirmando, confirmando a nossa filiação a Deus. Então, diante deste contexto, a pergunta que nós devemos fazer para promover uma alta reflexão é: outras pessoas reconhecem em mim os sinais de filho? Porque, se sim, isso é um sinal da ação do Espírito Santo testificando a nossa identidade, a identidade de que somos filhos de Deus. A verdade prática nos diz assim:
além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então, além do Espírito Santo produzir testemunho, né, afirmar a nossa identidade, ele também age no nosso ser, intercedendo. Né? A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós, ele trabalha intercedendo, promovendo a edificação e, consequentemente, produzindo o seu fruto. Né? Então, quais são as virtudes do fruto do Espírito? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Introdução. A vida cristã começa, se sustenta e amadurece pela ação do Espírito Santo. Nós sabemos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, essa jornada cristã ela começa, se sustenta e amadurece pela ação imprescindível do Espírito Santo. Então, não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade espiritual viva. Então, o Espírito de Deus se relaciona diretamente com o espírito humano regenerado. Então, o Espírito de Deus, ele estabelece conexão com o espírito do homem, mas é um espírito do homem regenerado, é o homem que já tem um coração regenerado, é um homem que já tem um novo coração e que já é uma nova criatura. Então, nessa lição, nós veremos como o Espírito de Deus é indispensável para uma vida cristã autêntica e frutífera. A obra inicial do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desperta a consciência do pecado. Então, nas lições anteriores, nós já estudamos sobre o significado de consciência. E consciência a gente sabe que é a capacidade dada por Deus para discernir prudentemente entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, como eu falei, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Lá em João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele desperta essa consciência, nos faz enxergar o nosso erro, o nosso pecado, desperta a nossa culpa pelo pecado e, consequentemente, aponta a necessidade para o perdão. Então, perceba que o Espírito Santo, ele promove o convencimento e, além de convencer, ele remove a incredulidade. Ou seja, quando ele nos convence, consequentemente, remove a incredulidade. Então, quem antes não cria, passa a crer. E, portanto, produz o novo nascimento. Né? João 3, do versículo 5 ao 6. E a ação do Espírito Santo, ela promove a vivificação. Ou seja, vivifica o espírito humano que antes estava morto em delitos e pecados. O Espírito gera fé. A fé salvadora é despertada pela ação do Espírito. Efésios 2:8. Ele ilumina o entendimento espiritual. Ensina e faz lembrar as verdades divinas. Então, o apóstolo Paulo fala desse papel, dessa função pedagógica do Espírito Santo, que é a função de ensinar,
de nos fazer lembrar das verdades divinas. Ele tem a função de nos ensinar as coisas espirituais. Olha o que é que diz aí, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então, quando fala vos ensinará, está falando dessa ação pedagógica do Espírito Santo. Ensinará o quê? Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a comunhão com Deus começa pela revelação espiritual, não apenas intelectual. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, é aquilo que eu falei no início. Ele afirma, ele confirma a nossa identidade de filho. Produz segurança espiritual e paz interior. Afasta o medo da condenação. Então nós vemos aqui a edificação produzida pelo Espírito Santo. E também intercede de modo profundo. Romanos 8, 26. Lá na parte B, do versículo 26 de Romanos 8, nos diz assim: e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele não intercede de qualquer maneira, mas ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então isso aqui revela uma ação profunda de intercessão do Espírito Santo por nós. Intercessão. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Ele supre nossa limitação na nossa oração. Então, quantas vezes a gente vai orar e nos faltam palavras? Algumas vezes vem só o choro. Então, o Espírito Santo ele também tem essa ação, essa incumbência de suprir essa nossa limitação na nossa oração. Então, às vezes, mesmo sem saber orar, ou mesmo sem sair palavras, ele entende o que nós estamos sentindo e ele intercede por nós. Ele atua no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, mesmo quando não sabemos como orar. Então, o Espírito Santo, ele ora com você e por você. Então, muitas vezes a gente nem sabe o que pedir a Deus ou qual a melhor forma de orar. Mas o Espírito Santo ele está ali intermediando essa ação de súplica. Ele está intercedendo por nós e elevando aos Pai as nossas súplicas da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então ele ora conosco e por nós. Então, querido irmão, querida irmã, mesmo quando não souber as palavras certas para orar, entenda, o Espírito Santo, ele ora com você e por você. E Deus responde. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele conduz a oração eficaz. Nem sempre a minha, a sua oração é oração eficaz, eficiente, mas o Espírito Santo, ele está conduzindo. A Bíblia diz que ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes a gente pede uma coisa, mas o Espírito Santo está elevando ao Pai outra coisa, ou seja, algo que é melhor para mim, que é melhor para você. E o Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Como ele sabe de todas as coisas,
Então, ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos. Existe uma canção que diz: porque ele faz infinitamente mais além do que pedimos, além do que sonhamos. Então, isso daqui diz respeito à amplitude da ação divina em nosso favor, né? Que não se limita apenas ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito Santo em nós que sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então é por isso que o Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Às vezes você pede uma coisa e Deus vai lá e te dá muito mais, muito além, para além daquilo que você pediu. E isso é a ação do Espírito Santo conduzindo uma oração eficaz ao Pai. Outra coisa, a oração em línguas edifica o crente, promove edificação ao crente. Olha o que o comentarista diz. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Então, o espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Então, por mais que o nosso intelecto, que é a parte da razão, não consiga compreender a mensagem que está sendo orada em línguas, mesmo assim, nós estamos sendo edificados. Então, a oração em línguas, ela não é fim em si mesmo, mas é um meio de fortalecimento espiritual, porque quando eu oro em línguas, quando eu canto em línguas, eu estou promovendo uma edificação e, portanto, um fortalecimento espiritual. Edificação. A edificação é um processo contínuo. O espírito fortalece o homem interior e, portanto, produz crescimento, maturidade e perseverança na fé. Então, é um processo contínuo de busca. Quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai mergulhando profundo no rio do Espírito, você vai ganhando fortalecimento, crescimento, maturidade e perseverança na fé. O ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é o quê? É quando produz virtudes que representam esse ápice. Então, o fruto, nós temos o fruto como evidência da comunhão. Então, essa comunhão com o Espírito Santo produz o fruto. O fruto do Espírito é singular e não fragmentado. Ou seja, não tem como você obter apenas uma das virtudes do Espírito. E a gente não fala frutos no plural, a gente fala fruto. Fruto do Espírito. Então, o fruto é como se fosse um pacote combo. Ou seja, já não tem como você, por exemplo, ter o amor, mas não ter o gozo, ter a paz, mas não ter a longanimidade. Então, todas as virtudes do fruto do Espírito é um pacote. Então, não tem como você obter um e não obter o outro. Não tem como você ter amor e não ser manso. Não tem como você ser manso e não ter temperança. Por isso que eu disse, é um pacote combo, é um pacote completo. Né? Então não é algo fragmentado. Eu tenho um amor, eu tenho um gosto, tenho uma paz, mas o restante das virtudes eu não tenho. Não é assim que funciona. Por quê? Porque esse fruto ele expressa o caráter de Cristo no crente. Então quais são essas virtudes? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade. É longânimo e significa longanimidade significa literalmente a pessoa demora a se irar, é longo, o ânimo dele é longo, ou seja, demora-se para irar. A benignidade, a ternura, a forma como você trata as pessoas, por exemplo, numa correção, você corrige
mas sem humilhar. Isso é o quê? Benignidade. E a bondade é o caráter. Tem também a fé, a mansidão e a temperança. Isso daqui são as virtudes do fruto do Espírito. Isso é o quê? É uma evidência da nossa comunhão íntima com o Espírito Santo. Conclusão: a plenitude da vida cristã não está apenas em experiências, mas em uma vida transformada pelo Espírito Santo, que habita em nós, que promove o testemunho da nossa identidade enquanto filhos, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que produz também o fruto do Espírito no crente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer alcançar o ápice da vida cristã, você precisa buscar continuamente, diariamente, a comunhão com o Espírito Santo. Porque nós sabemos que a presença do Espírito Santo em nós é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Amém? Chegamos mais ao fim de uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.